O Racing Clube de Avellaneda, ou simplesmente Racing, é um dos clubes mais tradicionais de futebol argentino, possui uma das torcidas mais fanáticas do mundo, e juntamente com Boca Juniors, River Plate, São Lourenço e Independiente, são considerados os maiores clubes do país. Se você quer conhecer um pouco da história desse gigante e outras curiosidades do mundo da bola, não deixe de se inscrever e clicar no joinha para ficar por dentro de tudo do que rola aqui no canal. O Racing foi fundado em 1913, após um encontro de representantes do Barracas e Colorados, clubes já existentes da cidade de Avellaneda, na Grande Buenos Aires. O nome do clube foi tirado de uma revista francesa chamada Racing Club. O azul celeste e o branco de seu uniforme fazem referência à bandeira argentina. A sua história, como a da maioria dos clubes do futebol argentino, pode ser dividido em dois períodos. O primeiro deles é a Era Amadora, que vai de 1891 até 1930, e o segundo é a Era Profissional, que teve seu início e continuidade a partir de 1931. Após disputar as divisões de acesso, em 1910 o Racing estreia na primeira divisão argentina. Naquela época, o campeonato nacional era dominado pelos clubes da comunidade britânica, como os extintos Atlético Lomas, o Belgrano e o Alumni, que foi o maior campeão da Era Amadora, com 10 títulos. O primeiro título nacional do Racing veio em 1913 e com ele a dinastia dos clubes da comunidade anglo-argentina foi quebrada. O clube jogava um futebol revolucionário para os padrões da época, o chamado estilo crioulo, que era dotado de muito improviso e velocidade, diferente dos britânicos, que eram mais lentos e previsíveis. O principal jogador da equipe era o atacante Alberto Orraco, que inclusive é o maior artilheiro da história do Racing, com 202 gols. Junto com Zoilo Canaveri, Alberto Marcovecchio, Juan Hospital e Natálio Perinetti, formavam a espinha dorsal desse Racing que marcou época. Ainda no amadorismo, o Racing faturou o Nacional de 1914, 15, 16, 17, 18 e 19, fazendo da equipe a primeira e única heptacampeã da competição, de forma consecutiva. O Racing também faturou o Nacional de 1921 e 1925. Foi nesse período que a equipe recebeu a alcunha de Academia. Com o início da era profissional, a equipe de Avellaneda enfrentou o seu primeiro jejum, que só seria quebrado no final da década de 40. Nesse período, um dos principais destaques da equipe foi o lateral direito José Salomão, um dos maiores daquela época, considerado limpo e um grande líder, deixou seu nome marcado na história do clube, mesmo sem ter conquistado nenhum título. Salomão também fez parte da incrível seleção argentina da década de 40, que foi tri da América entre 1945 e 1947, mas isso é assunto para outro vídeo. Após longos 24 anos, o jejum foi finalmente quebrado. A equipe de Avellaneda, impulsionada pela linha ofensiva, formada por Mendes, Mário Bové, Rubem Bravo, Ezra Suede e Jamil Simmons, sagrava-se campeã em 1949. Simmons terminou como artilheiro do campeonato, com 26 gols. A academia conquistou ainda os 2 campeonatos seguintes, tornando-se a primeira equipe a ser tricampeã seguida no profissionalismo. Em 1950, o novo estádio foi inaugurado e nomeado como Juan Domingo Perón, em homenagem ao então presidente do país e ilustre torcedor do clube. O estádio recebeu o apelido de Celeiro de Avellaneda por conta de seu formato e tinha capacidade para cerca de 120 mil torcedores. O primeiro gol do novo estádio foi marcado por Jamil Simmons na vitória de 1-0 sobre o Vélez Sarsfield. Alguns anos depois, a academia faturou mais 2 campeonatos nacionais, na temporada de 1958 e 1961. A equipe não tinha nenhum remanescente do tricampeonato. O principal jogador nas 2 conquistas foi o atacante Juan José Pizzuti, que alguns anos depois voltaria para comandar o maior Racing de todos os tempos. O título nacional de 61 garantiu ao Racing o direito de disputar a então recém-criada Copa Libertadores da América. A equipe não teve muito sucesso, ficando na fase de grupos que tinha o Nacional do Uruguai e o Sporting Cristal do Peru. O campeão daquela edição foi o poderoso Santos de Pelé. Em 1965, Juan José Pizzuti retorna ao Racing, agora na função de treinador, e com a missão de tirar a equipe da fila. Pizzuti assume a equipe na lanterna do campeonato e com 13 partidas de invencibilidade consegue terminar a competição em quinto. Com pouco tempo de trabalho, já era possível notar um Racing diferente, mais ousado e brilhante. A equipe tinha uma defesa fortíssima, formada pelo goleiro Agustín Serras,
e os defensores Roberto Perfumo, Oscar Martín, Alfio Basile e o uruguaio Nelson Chabay. Já a linha de frente era extraordinária, formada por Juan Carlos Cárdenas, Humberto Machil, o brasileiro João Cardoso, camisa 10 Juan José Rodrigues e o artilheiro Norberto Raffo. Na temporada de 1966, como já era esperado, o Racing se consagra campeão argentino. A conquista dava ao Racing novamente a chance de disputar a Copa Libertadores e mostrar toda a sua força para a América. A Libertadores de 1967 teve um complexo sistema de disputa, que contou com a participação de 20 equipes, divididas em 3 grupos. O Racing caiu no grupo 2, que contava com o também argentino River Plate, os colombianos Santa Fé e Independiente Medellín e os bolivianos 31 de Outubro e o Bolívar. Mostrando muita força em casa, a academia não teve dificuldades e se classificou para a semifinal, que consistia em mais uma fase de grupo. Dessa vez, os adversários seriam o Universitário do Peru, Colo-Colo do Chile e novamente o River Plate. O Racing fez outra boa campanha e ao término dessa fase se encontrava empatado com o Universitário do Peru, com o mesmo número de pontos, o que, segundo o regulamento da competição, deveria ser decidido em uma nova partida. O estádio escolhido para a decisão foi o Estádio Nacional de Santiago, no Chile. O Racing vence a partida por 2-1, com 2 gols do artilheiro Norberto Raffo e garantiu sua vaga na grande final. O adversário seria o Nacional do Uruguai. O Racing teve muita dificuldade na decisão. O Nacional conseguiu neutralizar o forte ataque argentino, tanto no jogo de ida quanto no jogo da volta, segurando 2-0. Um terceiro jogo teve que ser realizado, para desfazer essa igualdade, e novamente o palco escolhido foi o Estádio Nacional no Chile. Logo no primeiro tempo, o Racing tratou de tirar o 0 do placar, com um gol do brasileiro João Cardoso e outro do artilheiro Norberto Raffo abriu 2-0. No segundo tempo, o Nacional ainda assustou com um gol de Vieira, mas não foi o suficiente para tirar o título dos argentinos. A festa foi enorme, a conquista colocava de vez o Racing no hall dos grandes clubes da América. O Racing foi o campeão com o maior número de partidas disputadas na história do torneio, foram 20 no total. O artilheiro da competição foi Norberto Raffo, com 14 gols. O título deu ao Racing a chance de disputar o Mundial Interclubes, que seria decidido contra o Celtic da Escócia, campeão europeu daquele ano. Caso conquistasse o título, o Racing poderia ser o primeiro argentino a levantar o caneco. O Independiente, seu maior rival, já havia fracassado 2 vezes seguidas, diante da poderosa Inter de Milão de Sandro Mazzola. Esse fato motivava ainda mais a equipe de Avellaneda. Naquela época, o Mundial de Clubes era disputado em 2 jogos, no sistema de ida e volta, e caso houvesse igualdade nos confrontos, uma nova partida desempate deveria ser realizada. O primeiro jogo aconteceu no estádio Hampden Park, em Glasgow, na Escócia. Contando com o apoio de mais de 100 mil torcedores, o Celtic venceu a partida por 1-0, gol marcado pelo capitão McNair. O jogo de volta foi realizado no estádio Juan Domingo Perón, em Avellaneda. Aos 21 do primeiro tempo, o Celtic abriu o placar com gol do lateral esquerdo Tommy Gemmell. O Racing não se abalou e conseguiu virar o jogo, com gols de Raffo e Cárdenas. A partida terminou em 2-1, o que pelo regulamento da época forçava um terceiro jogo entre as equipes. O estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, foi o palco escolhido para a grande final. Os argentinos não deram chances para os escoceses e decidiram a partida no segundo tempo, com um golaço de Cárdenas, de fora da área. Os torcedores do Racing, que estavam no estádio, vibravam muito. Naquele momento, a equipe entrava para a história, conquistando o primeiro título intercontinental do futebol argentino. O mundo era azul celeste e branco. O título foi tão celebrado no país que a equipe recebeu a alcunha de primeiro grande, em alusão ao grande feito. Depois de tanto sucesso, o Racing perdeu a sua força e não brilhou mais. O técnico Juan José Pizzuti deixou a equipe em 1969 e os torcedores do Racing, que ficaram encantados com o timaço de 66 e 67, estão até hoje à espera de uma equipe daquela qualidade. Em 1983, o Racing fez uma péssima temporada e foi rebaixado para a Série B do Campeonato Argentino, ficando por lá até 1985. Em 1988, a academia sai da fila e conquista a extinta Supercopa Interamericana, vencendo o Cruzeiro por 3-1 no agregado. Esse torneio reunia todos os campeões da Copa Libertadores da América até o momento. Em 1999, o Racing decreta falência. Devido à má gestão de seus cartolas, a equipe contraiu uma dívida de mais de 30 milhões de dólares, o que era impagável na situação em que o clube se encontrava. Para piorar, no dia 4 de março do mesmo ano, a justiça determinava a liquidação imediata do clube. O Racing Clube de Avellaneda deixava de existir. O presidente da época e principal responsável pela falência do clube, Daniel Lalin,
Ainda tentou acalmar os irritados e incrédulos torcedores do Racing, mas não teve jeito. Só recebeu xingamentos e um bumbo de presente arremessado no seu rosto. Não dava para esperar outra coisa, além de protestos, raiva e desespero. 3 dias após a falência, estava marcada uma partida contra o Talleres, pelo campeonato argentino. Obviamente, a partida não poderia ser realizada. Porém, nesse mesmo dia, mais de 30 mil torcedores se dirigiram ao estádio Presidente Perón, casa do Racing, para manifestar todo o seu amor pelo clube. Eles recusavam a aceitar o fim da equipe. Esse dia ficou conhecido como El Dia del Hincha de Racing e marcou o renascimento da instituição. Após tamanha demonstração de amor, a justiça revogou a determinação e permitiu que o Racing se tornasse um clube-empresa. A Banque Celeste S.A. assumiu o controle da instituição, com a missão de saldar a dívida do clube em 10 anos. O Racing, enfim, estava salvo. Já em 2001, toda essa demonstração de amor foi recompensada. Sob o comando de Reinaldo Mostaza, a academia conquista o Apertura. Assim, após 35 anos, o Racing voltava a ser campeão nacional. O elenco era cheio de desconhecidos e garotos da base. Podemos destacar o gladiador Geraldo Bedoya, Maximiliano Esteves, o zagueiro Gabriel Luiz Chobar e o jovem prodígio Diego Milito. Passando por algumas turbulências durante os anos 2000, em 2008 o Racing finalmente consegue saldar suas dívidas, porém a seca de títulos persistiria por mais alguns anos. Em 2014, o Racing finalmente quebra o tabu e volta a conquistar o campeonato nacional. O título veio na vitória de 1-0 sobre o Godoy Cruz, na última rodada, com um gol do atacante Ricardo Centurion. Caso não vencesse a partida, o Racing teria perdido o título para o River Plate, que estava colado na tabela. Curiosamente, a quebra do jejum teve como destaque um jogador que estava presente na última conquista, há 13 anos atrás, o experiente Diego Milito, que voltava ao clube aos 35 anos, depois de fazer história jogando na Inter de Milão. Milito marcou 6 gols. O artilheiro da equipe na ocasião foi Gustavo Bou, com 10 gols. Após aposentar as chuteiras, em 2017 Diego Milito voltava ao Racing, dessa vez para exercer a função de diretor de futebol. Com a ajuda de Milito, em julho de 2018 o Racing acerta a venda do atacante Lautaro Martinez para a Inter de Milão. A transação foi fechada em 30 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais na época. Essa foi a maior venda da história do clube e de todo o futebol argentino. Na temporada de 2019, o Racing voltava a ser campeão argentino. O título coroou o belo trabalho do técnico Eduardo Cudê. A equipe, em sua maioria, composta por veteranos, como o zagueiro Alejandro Donati, o meia Nery Cardoso e os atacantes Jonathan Cristaldo e Lisandro Lopes, artilheiro da equipe e do campeonato com 17 gols. Em 2020, Cudê se transfere para o Internacional de Porto Alegre. Sebastião Becassese, que havia sido vice-campeão na temporada anterior com Defensa e Justiça, assume a equipe, com a responsabilidade de dar continuidade ao ótimo trabalho de Cudê. O Racing começa muito bem a temporada, permanecendo invicto até a paralisação do futebol, por causa da pandemia. Já no segundo semestre, a equipe cai muito de rendimento. Apesar disso, o time foi capaz de uma classificação histórica contra o Flamengo, nas oitavas da Libertadores. A equipe cai nas quartas de finais para o Boca Juniors. Devido a um desentendimento nos bastidores, Diego Milito decide deixar a equipe, e o treinador Sebastião Becassese opta pelo mesmo caminho. Para a temporada de 2021, o Racing precisa de melhorias, mas possui uma base forte. O novo comandante da equipe será o espanhol Juan Antonio Pizzi, que foi campeão da Copa América de 2016 com o Chile. Com tanta história e tradição, o Racing merece voltar aos velhos tempos de glória, tempos que o fizeram imortal.